vamos falar do modelo atômico clássico. O modelo atômico clássico é aquele desenho de um átomo que a gente tem na cabeça quando a gente pensa no átomo, né? Então, segundo o modelo atômico clássico, o átomo ele é formado por uma região chamada eletrosfera. Essa região ela seria a região externa, né, do átomo, a região periférica, onde nós encontramos os elétrons, que são partículas que possuem carga negativa. No interior do átomo, nós temos uma região denominada núcleo. O núcleo ele é 10.000 vezes menor do que o próprio átomo. Então, o núcleo é uma região muito pequena. Porém, toda a massa do átomo está concentrada no núcleo. No núcleo, a gente encontra dois tipos de partículas: os prótons, de carga elétrica positiva, e também os nêutrons, de carga nula. Né? Os nêutrons eles não têm carga. Tudo bem? Então, no núcleo, nós temos nêutrons e prótons, sendo os nêutrons de carga zero e os prótons de carga positiva. Uma característica bastante importante do átomo é o seu número atômico, né, representado pela letra Z. O número atômico ele indica para a gente a quantidade de prótons que tem no núcleo do átomo. É o número que a gente usa para identificar um elemento químico. Então, por exemplo, o átomo de carbono, né, ele possui 6 prótons no seu núcleo. Portanto, seu número atômico vale 6. Esse número ele identifica o elemento químico. Cada elemento químico possui um número atômico específico, tá certo? Outra propriedade importante do átomo é o número de massa, que representa a soma dos prótons e dos nêutrons presentes no núcleo. Então, o carbono ele tem 6 prótons e pode ter 6 nêutrons. Neste caso, seu número de massa é 12, tá certo? 12 porque ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Pode existir carbono com diferentes números de massa? Sim, vou falar para vocês a respeito daqui a pouco. Se a gente comparar essas partículas subatômicas, né, os prótons, os nêutrons e os elétrons, a massa relativa do próton e do nêutron é praticamente a mesma. Já o elétron, ele é 1 dividido por 1836 a massa do próton e a massa do nêutron. Então, o elétron ele é muito menor do que a massa do próton e do nêutron, né? Por isso que quando a gente fala de número de massa, os elétrons são deixados de lado, porque sua massa é desprezível comparado à massa do próton e do nêutron, tá certo? Então, como eu vim falando para vocês, é possível ter dois átomos de carbono com números de massa diferentes? Sim. O número atômico, não. O número atômico do carbono sempre vai ser 6, mas é possível nós termos, por exemplo, um carbono de massa 12 e um carbono de massa 14. Nesse caso, a gente chama esses dois átomos de isótopos. Então, isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons, só que o número de nêutrons pode variar. Então, desta forma, o seu número atômico vai ser igual, só que o número de massa vai ser diferente. Está representado para vocês aí três isótopos, né, do elemento químico hidrogênio. Então, o hidrogênio, que contém apenas um próton e um nêutron, possui apenas um próton, zero nêutrons, né? Sua massa vale 1, seu número de massa, é chamado de prótio. O átomo de hidrogênio, que possui um próton e um nêutron, agora sim, seu número de massa vale 2, é chamado de deutério. E o átomo de hidrogênio, que possui um próton e dois nêutrons, seu número de massa vale 3, é chamada de trítio. Tá certo? Esse conceito de isótopo ele é bastante importante, principalmente quando a gente vai estudar os decaimentos radioativos, né? Radioatividade. Tudo bem?